Quando gravamos esse episódio, não imaginávamos que tínhamos uma pandemia se aproximando e que a Covid-19 passaria a ser a principal preocupação de todos. Mas entendemos que, infelizmente, outras doenças continuam atingindo a população e falar sobre elas para prevenir é fundamental, pois todas as vidas importam. Fraqueza em um lado do corpo, formigamento em um lado da face, no braço ou na perna, confusão mental, alteração na fala ou compreensão. Se alguém perto de você apresentar esses sintomas, fique atento, pois podem ser os primeiros sinais de um AVC. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta. Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre uma doença grave que atinge mais de 150 mil pessoas por ano no Brasil, o acidente vascular cerebral, mais conhecido como o AVC. Nosso convidado é o neurologista do Corpo Clínico do Hospital Mãe de Deus, Dr. Alexandre Guerreiro. Dr. Guerreiro, é um prazer recebê-lo para falarmos dessa doença tão frequente e que merece muita atenção. Para a gente começar, vamos explicar para quem está nos ouvindo o que é o AVC. Olá, Silvana, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui para poder falar das coisas que a gente trabalha, que a gente tem paixão por fazer, né, que é tratar doenças, né? E sim, o AVC é uma doença realmente grave, talvez mais assustadora pelo o impacto das sequelas de um AVC, porque todo mundo quando pensa em AVC pensa sempre nas suas sequelas, né? Ficar de repente preso a uma cadeira ou uma cama, isso é assustador para qualquer um. E para responder a pergunta, né, o que é um AVC, a gente vai usar a própria expressão, né, AVC, acidente vascular cerebral. Portanto, é uma doença que não só é grave, mas ela é aguda. É um de repente, é muito rápido, por ser um evento vascular. Portanto, o tratamento também tem que ser rápido, né? Então, o que é um acidente vascular cerebral? De duas, uma, ou houve uma falha no fornecimento do sangue a uma determinada área do cérebro, acarretando aquilo que foi comentado aqui na vinheta, no início, né? A perda da força de um lado do corpo, a perda da sensibilidade do lado do corpo, dificuldade para comunicar-se, né? A linguagem, a gente chama de afasias, né? Essa região que foi afetada por falta da chegada do oxigênio que vem pelo sangue, por alguma razão, um êmbolo, alguma coisa assim, ou um acidente vascular cerebral, que é por hemorragias, né? Que também é um acidente vascular cerebral, por exemplo, um aneurisma que rompeu, um sangramento intracraniano, que dão sintomas muitas vezes semelhantes, de novo, perda da força lá da confusão mental, perda da força ou da sensibilidade do lado do corpo, mas de uma outra natureza. Uma natureza isquêmica, faltou sangue, e outra natureza hemorrágica, né? Acho que é melhor para entender, porque acaba sendo o mais frequente também, na proporção mais ou menos de 70% a 30%, o AVC isquêmico é melhor de se falar, porque ele é, vamos dizer assim, o mais comum e de repente pode ser o nosso foco nesse momento. E além dos sintomas que a gente já falou ali no início, né, e agora mesmo explicando o que é a doença, tu chegaste a comentar, os principais sintomas, assim, que atingem as pessoas. Sempre pensar, quando é uma coisa aguda, portanto, o AVC nunca é crônico. Eu não tenho possibilidade de chamar de AVC, por exemplo, uma pessoa que vem há 6 meses perdendo gradativamente a força no braço direito. Isso não é AVC. Lógico que é grave, tem que procurar um socorro e tal, mas o AVC sempre é agudo. Eu estou aqui contigo, de repente já não estou mais. Era uma pessoa, agora é outra. Por um déficit neurológico, ou seja, perda da força, perda da sensibilidade, alteração às vezes da fala, da comunicação, um quadro confusional agudo, perda da visão, isso também às vezes acontece, por exemplo, a pessoa está aqui, daqui a pouco começa a sentir uma alteração no campo visual, perde o campo visual de um lado, não enxerga um lado do campo visual, enfim, são os sintomas mais comuns, né? Perda do equilíbrio, uma tontura muito importante, muito severa, com incoordenação motora, também é um déficit neurológico. E são sintomas mais comuns de um AVC, um acidente vascular cerebral.
Então, falando um pouquinho dos sintomas, a gente até lembra do derrame também, né? Porque os sintomas são parecidos. Como que a gente sabe a diferença entre um AVC e um derrame? Aí é uma terminologia é uma diferença entre o técnico e o leigo, vamos dizer assim, né? Quando eu digo AVC, o AVE, também tem gente que gosta de usar essa expressão, né? Acidente vascular encefálico ou cerebral. Mas a diferença entre um AVC e um derrame é que o derrame é uma expressão mais leiga. As pessoas, em geral, entendem mais fácil assim. Tive um derrame. Como se eu dissesse, por exemplo, eu tive um gripão. O que foi? H1N1? O que era? Era mais pulmonar? Quer dizer, os detalhes é mais popular. Dizer derrame é mais popular. A linguagem técnica entre médicos vai se usar a expressão AVC. O que eu não acho que está errado, acho que é isso mesmo, né? Não tem problema usar derrame quando é uma pessoa leiga, né? De qualquer forma, a diferença é estritamente semiológica, é uma diferença estritamente palavra, uma coisa técnica é uma coisa mais leiga, né? Linguística, não tem uma diferença maior em relação a isso, né? E existem casos de que o AVC ele começa a se manifestar e ele pode durar horas, bastante tempo até alguém perceber que a pessoa está tendo um AVC, né? Isso, esse é um detalhe importante e por isso que a gente sempre insiste, é bom esse podcast também, nesse sentido também, é a divulgação do que é um AVC, até para facilitar a pessoa a reconhecer. Dificuldade do AVC aqui também está em que muitas vezes a pessoa não está reconhecendo o próprio déficit. Por exemplo, se eu não consigo falar, eu tenho uma afasia, às vezes eu não consigo nem expressar e eu não consigo perceber o que acontece. Então eu vou depender de quem está perto de mim, não mais de mim mesmo. Ou se eu tenho um déficit motor, perdi a força numa perna esquerda, não consigo me mobilizar, não consigo procurar ajuda por mim mesmo, vou depender de que outro me leve até lá, que entenda a gravidade e me leve até lá. É diferente, por exemplo, do infarto, né? Ou do coração, por exemplo. Você tem uma isquemia cardíaca, vai sentir dor. Aí tu vai procurar, óbvio que qualquer um de nós tiver uma dor no peito, o que eu vou fazer? Vou reto no pronto-socorro, porque eu posso morrer, não é verdade? Agora, no AVC não é assim, essa é a dificuldade. A própria percepção da pessoa de que está diante de um evento grave, talvez catastrófico do ponto de vista neurológico, não é tão clara quanto é, por exemplo, um infarto do coração. E aí, quanto mais rápido ela for para a emergência, de novo, menos risco ela vai ter de ter sequelas, né? Uma expressão que ficou muito cunhada por muito tempo e segue assim, né? Time is brain, né? O pessoal diz time is money. Não, tempo é cérebro. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido eu conseguir restabelecer o fluxo sanguíneo cerebral ali, eu tenho uma chance muito maior de restabelecer a vida daqueles neurônios que estavam já condenados, vamos dizer assim, né? É por isso que tempo é muito importante, que se reconheça rápido e se faça alguma coisa rápido e leve para o lugar adequado. Seria o trio de sucesso no tratamento de AVC, né? Certo. E quais são as causas do AVC? Então, assim, vamos falar um pouco de AVC isquêmico, né? Isso. Porque fica um pouco mais fácil. A causa sempre é a falta de sangue, do aporte sanguíneo a uma determinada região do cérebro, né? A gente tem duas artérias carótidas, tem duas vertebrais que depois formam a basilar, que formam o que a gente chama de polígono de Willis lá em cima e mantém o fluxo sanguíneo. Se por alguma razão, em algum momento, algum desses vasos é ocluído, aquela região que não recebe o sangue imediatamente, lembrar que o tecido cerebral é um tecido muito nobre, e daí, modéstia as favas, né, o neurologista escolheu o mais nobre de todos os tecidos para trabalhar. Ele muito rapidamente vai deixar de funcionar. E se deixar de funcionar, o déficit que tu enxerga lá na pessoa, né? Perdeu a força do braço, perdeu a força de uma perna, enfim, imediatamente. E o neurônio muito rapidamente também, se não estabelecido, também muito rapidamente ele perde. Ele morre, a célula entra em apoptose, necrose daquele tecido e não se restabelece mais. Né? Dificilmente vai ter estabelecimento daquele neurônio. Qual a causa? A gente consegue identificar, na maioria das vezes, a causa do AVC. Existem vários fatores de risco para que ocorram essas embolizações. Isso, já ia entrar nos fatores de risco, mas vamos lá. Isso, exatamente. Então, que causa vai ter a ver. Assim, fatores de risco cardiovascular. Os clássicos, que a gente já conhece, pressão alta, tabagismo, diabetes, colesterol alto, obesidade, são os fatores de risco que a gente chama assim mutáveis. Eu consigo mudar isso, né? São fatores de risco que eu consigo tratar.
Fatores de risco que não são mutáveis, por exemplo, idade, história familiar, né, questão genética, daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa. Isso aí realmente não tem como. Eu nasci nessa família, com esse DNA, é esse que eu tenho, né? Vamos viver com ele, não tem como mudar. Mas os fatores de risco que são os fatores de risco que são passíveis de tratamento, podem ser sim, revertidos. podem ser revertidos, sim, tem que ser tratados, né? A gente vê, por exemplo, uma incidência muito elevada de AVC em pacientes com hipertensão, com diabetes, tabagismo também. Tem uma incidência em pacientes mais jovens, às vezes que não têm esses fatores de risco, mas tem outras alterações, por exemplo, forame oval patente, né, que é uma alteração cardíaca específica, está crescendo muito. Ou outras doenças mais raras, uma trombofilia, alguma coisa assim, mas são bem mais raros, né? Isso eu até ia perguntar. O AVC, ele é uma doença de pessoas mais idosas? Sim, a incidência é maior nos pacientes acima dos 55, 60 anos. Sim, isso é verdade. Mas não é tão incomum assim quanto a gente acha nos pacientes mais novos, nos jovens, né? A principal causa de AVC em pacientes mais jovens não é nem a questão da pressão alta, do diabetes, tudo mais. Não significa que precisa fazer isso. Tabagismo não significa, mas é dissecção de vaso, por exemplo, traumas, dissecção espontânea, algumas doenças do colágeno fazem o que a gente chama de dissecção de vasos. O vaso pode realmente dissecar e levar a um AVC isquêmico, embólico, em pacientes jovens que nunca tiveram nada. Então, isso também é uma coisa para ficar atenta, para os ouvintes, né? mais leigos aqui que estão nos ouvindo, o que significa essa dissecção? Tenta imaginar um tubo, né? Você tem um tubo dentro de uma parede, isso é um vaso. Tenta imaginar que os nossos vasos ele tem, não é que nem o nosso tubo de PVC que está dentro aqui, é uma camada só, são muitas camadas, mas uma das camadas que se rompe, o sangue acaba entrando entre uma camada e outra, faz um fenômeno que chama de divulsiona, e começa a entrar e vai apertando, separando uma camada da outra e acaba que oclui, ou mesmo solta ímbolos mais para cima, vamos dizer, mais para frente, e ou fecha o vaso ou joga ímbolos para cima. E isso causa AVC, sim. É uma causa comum em pacientes jovens. Sim, mas isso acontece porque... Às vezes trauma, né? Então tem que ficar muito atento com traumas, com... Uma batida? Exatamente, principalmente mecanismos com chicote cervical, né? Onde você faz um antero posterior ou um lateral muito forte. E em mulheres não é incomum, tomem cuidado com o cabeleireiro, porque eles hiperestendem, né? Isso eu já vi acontecer, hiperestendeu muito o pescoço e na hora de lavar chacoalha para um lado para o outro e tal. Pode realmente você ter uma lesão de dissecção de vaso vertebral, né? Não é tão incomum. Tem que tomar um pouco de cuidado sobre esse tipo de coisa. Cuidado no nosso pescoço. É perigoso. Até recentemente viralizou uma brincadeira, né, entre as crianças e os colégios, né? Que foi o quebra-crânio. Isso é bem grave, né? Então, não só entre crianças, né? Mais adolescentes, até havia adultos fazendo isso e caindo, batendo a cabeça, podendo ter consequências muito graves, né? Teve um caso até de óbito mesmo. Teve, isso é muito triste, né? É péssimo esse tipo de coisa, é uma brincadeira totalmente sem graça, né? Você completamente desestimular esse tipo de coisa, né? Mas esse tipo de trauma, de queda, bateu com a cabeça, pode levar... não leva um AVC desses que a gente está falando, vamos dizer, do que a gente está comentando aqui, não. Ele faz mais um trauma, porque ainda mais como é um mecanismo vamos dizer, de retropulsão, eu estou fazendo um trauma posterior. Esse impacto na fossa posterior, você pega bem o occipital ali, é uma região que se sangra, tem pouco espaço para dar tempo de drenar, entende? É muito rápida a evolução para uma herniação e um desfecho fatal mesmo. Mas aí é um outro mecanismo, por sangramento mesmo, pela pancada, como se eu batesse com um pedaço de metal na cabeça da pessoa, né? Quase a mesma energia envolvida no impacto, né? Tem que imaginar uma pessoa de 1,60m, 1,70m, está fazendo uma alavanca de 1,60m para baixo. Isso gera uma velocidade mais ou menos... Que pode levar a um traumatismo craniano. A energia que está envolvida aí com a velocidade angular que você gera com essa altura não é pouca. Você vai fazer um trauma crânioencefálico grave, inclusive aí levou essa pessoa, acho que teve uma aluna, uma moça aí que morreu mesmo. Bom, fica... Né? Então, isso aí é uma coisa assim, uma brincadeira completamente desnecessária, de muito mau gosto, né? Para não dizer criminosa, na verdade, né? Eu acho que está mais pro caráter criminoso mesmo. Você fazer esse tipo de coisa é brincadeira de roleta russa, né? E voltando então ao AVC, né? A gente já falou aqui dos sintomas, a gente falou das causas, né? Os fatores de risco. Como é que a gente pode orientar as pessoas que estão nos ouvindo para evitar? O que se pode fazer para evitar
um acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral. Tá, agora sim que vamos dizer, aí a gente vai falar um pouco realmente do grosso do caldo. São os AVCs, acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, nos pacientes que têm fatores de risco cardiovascular mutáveis, né, que são possíveis de tratamento. Então, a velha história, né, procurar um bom médico que te acompanhe do ponto de vista clínico para ver os fatores de risco cardiovasculares, a saber, pressão alta, diabetes, evitar tabagismo, excesso de peso. Tem um problema sério na nossa população e aos poucos vai melhorando, que é a questão do sedentarismo, porque é um fator de risco cardiovascular isolado meio complicado. E quando a gente aplica alguns critérios sobre quem é e quem não é sedentário, se a gente leva realmente ao pé da letra o que é, olha, sobra muito pouca gente que faz atividade física. Realmente, porque eu queria falar um pouco disso, porque isso é interessante, né? Porque claro. A história da pressão alta, a história do diabetes, a história a gente já conhece. Isso aí está um pouco cansado de ouvir, vai no médico, tem que tirar o sal, tira a gordura. Isso já é tem um terreno aí, dá para falar horas sobre isso, aí chama um nutricionista, vai dar uma aula pra gente. Mas a atividade física é uma coisa que não depende tanto e eu queria chamar atenção, não depende tanto de um nutricionista, mas tem uma coisa que eu vejo muito frequentemente nos pacientes, é uma espécie de uma enganaçãozinha, assim. Eu achar que faço atividade física, né? Eu estava pensando outro dia assim, antigamente, né, até no tempo dos nossos bisavós, não sei a idade de vocês, mas nem sabão você conseguia comprar no mercadinho, que fazer lá, pegava a gordura do porco, sei lá como é que fazia, dava um trabalhão esse negócio. A gente era mais ativo em geral. Para erguer, já um pouco mais para erguer o vidro de um carro, tinha uma manivelinha que você tinha que chacoalhar. Já é alguma atividade, hoje a tendência é que a gente não faça absolutamente, daqui a pouco é pensar e o negócio vai aparecer. Não duvide que cada vez mais. Ou nem pensar, a coisa já aparece porque tem inteligência artificial por trás, já vai te trazer lá o teu copo de café, né? Sozinho, sem você nem pensar, já sabia, porque, enfim, a tendência é essa. E a gente às vezes, vou fazer uma atividade física, eu pego, saio, dou uma volta na praça de 15, 20 minutos, uma caminhada. Isso, tudo bem, isso não está mal, está ótimo, mas isso não é atividade física. Então, às vezes as pessoas se enganam em achar que passear com um cachorrinho na praça é atividade física. Não é atividade física. A atividade física é aquela atividade na qual eu inicio alguma atividade, a frequência cardíaca aumenta para um nível aeróbico, no mínimo ali, cada um vai ter o seu, enfim, e aumenta a temperatura corporal, começa a suar, a partir daí vai contar 30 minutos de atividade física, por exemplo. E isso tem que ser todos os dias, 5 vezes por semana, conforme cada um, mas a recomendação é 5 vezes por semana, 30 minutos. 30 minutos por dia. Mas dessa atividade física. Porque às vezes eu já ouvi muito, não, mas eu chego em casa, eu vou até o 9º andar que eu moro, eu vou de escada. Tudo bem, tá ótimo, não é mal, né? Tá fazendo alguma atividade. Mas isso eu diria que é atividade. Física, não. Sim, não entendi. É. Não vai dar tempo de chegar aí. Às vezes isso, quer dizer... Por que eu insisto muito na atividade física? Porque a melhora no teu perfil aeróbico leva um monte de coisa, você começa já a prestar atenção no que está comendo. E isso sim começa a melhorar muito o desfecho de pressão alta, de diabetes, de colesterol. Você começa a ver que eu insisto nisso porque é um dos fatores, mas são vários, né? E isso realmente pode evitar um AVC. Então já falamos de sintomas aqui, de fatores de risco e como a gente pode evitar. Mas entendo o AVC, né? Qual que é o tratamento mais indicado? Bom, a gente falou de tratamento, vamos dizer assim, preventivo. Isso. Pode ser primário ou secundário. Prevenção primária, eu não tive um AVC e não quero ter, então eu já vou me cuidando. Secundário, eu já tive um AVC, mas eu não quero ter outro. Isso chama-se tratamento, vamos dizer assim, o tratamento preventivo. Eu não quero que isso aconteça. Mas isso aconteceu, né? É o tratamento de fase aguda. Né? O tratamento que você vai tentar fazer o quê? Aí é muito importante aquilo que a gente falou no começo. O reconhecimento rápido e o pronto encaminhamento do paciente para o local adequado. Esse front é interessante, que está crescendo muito em termos tecnológicos, a gente está evoluindo muito, aqui no hospital a gente tem realmente uma equipe que trabalha muito bem com AVC em fase aguda. A gente tem uma hemodinâmica forte, que responde rápido, isso está mudando muito o desfecho lá na frente. A gente pega pacientes graves, pacientes que quando chegam a gente calcula, tem uma escala chamada NIH, que é uma escala para ver gravidade de AVC. Às vezes uma gravidade alta, um NIH alto, a gente consegue reverter com um NIH bem mais baixo com o uso do trombolítico e da hemodinâmica. A rigor hoje, a gente sabe que até 4 horas e meia a trombólise endovenosa traz sim benefícios a longo prazo, depois redução no número de sequelas, isso que a gente mais se apavora, né? E quando eu falo em hemodinâmica, essa janela pode estender ainda muito mais. Pode.
que é cada caso é um caso. A gente às vezes estende janela para 6 horas, eu já estendi janela até 12 horas, então corre. Se percebe isso, vem rápido para uma emergência adequada também, né? A gente não adianta também procurar um serviço que daqui a pouco não tem as condições. Mas é melhor do que nada também, porque ele pode encaminhar para a gente de volta, enfim, ou para algum hospital que tem esses recursos de hemodinâmica. Isso está mudando muito. Você consegue realmente reverter quadros que eram bem ruins. Faz muita diferença. Total. Essa é a fase aguda. E depois, mesmo que aconteça de a gente ter uma sequela, ter uma dificuldade, existe a fase de reabilitação, a convalescença e depois a reabilitação. Existe tratamento da diminuição da força? Tem programas de fisioterapia para reequilibrar. Aí uma equipe multiprofissional que... Exatamente, equipe multiprofissional. A gente vai vendo porque o corpo começa a recuperar isso, mesmo que tenha tido e ficado com uma sequela, o pé está um pouquinho fraco, um pouco entortado, enfim, a marcha está difícil, a gente consegue com toxina botulínica corrigir postura, melhorar a marcha e melhora a condição do paciente. Então, doutor Guerreiro, falando da toxina botulínica, que está ganhando um grande espaço atualmente, né? Quando que ela é indicada? Então, como a gente disse, né, as fases de tratamento do AVC, né, prevenção, tratamento da fase aguda e depois o tratamento de reabilitação, ela é muito útil na reabilitação, porque muitas vezes o paciente que ficou com uma, eu vou chamar assim um termo técnico, mas entenda, uma hemiparesia, ou seja, falta de força de um lado do corpo, pelo processo natural do AVC, como é uma lesão alta no sistema nervoso central, ele evolui com uma coisa que a gente chama de espasticidade. É muito comum, acho que todo mundo aqui já viu, alguém andando na rua com uma marcha que a gente fala um pouco ceifante, onde bascula o quadril e puxa e anda com dificuldade com o pé, equindo com uma extensão do pé, né, da panturrilha, uma panturrilha fletida com o pé estendido. Isso dificulta muito a marcha. Nas mãos, o que a gente chama de mão em garra, uma mão que vem em geral com flexão de punhos e dos dedos, isso às vezes gera dificuldade, a pessoa até tem algum movimento do braço, mas ela não consegue, por exemplo, segurar um garfo, ou não consegue pentear o cabelo porque aquilo ali gera dor, né? Então esses pacientes acabam sendo subtratados. É uma área que realmente precisa expandir muito, porque com o uso da toxina botulínica, o que se consegue é uma redução dessa espasticidade, redução da pressão intraarticular, ou seja, reduz dor, alivia um pouco a tensão da musculatura e o paciente pode, isso está comprovado por estudos, ganhar funções novas que não tinha antes. Por exemplo, um ano depois do AVC, está lá a pessoa, lá, o paciente com a mãozinha em garra, conseguiu soltar um pouco, daqui a pouco ele consegue agora pegar até o sal, fazer né, movimentos. Fazer um movimento de pegar um sal na mesa e alcançar para a sua esposa, por exemplo. Para a gente isso parece nada, mas para um paciente um ganho de uma função dessa aí é de comemorar. Eles ficam muito felizes. Você vê assim, a alegria deles que melhoraram muito. Um ponto. E reabilitação é isso aí. É um trabalho, eu diria, na minha opinião, um trabalho heróico, assim, porque é dia a dia, todo de formiguinha, momento, formiguinha, ganhar um ponto por dia até reabilitar aquele lá. E na marcha melhora muito. Lembre-se, um paciente que tenha esse tipo de pé equino, que eu te digo, né, que existe a marcha, que a gente chama de marcha ceifante, ele consome praticamente 6 vezes mais energia do que uma marcha normal. Então, para e pensa um pouco comigo. Se eu peço para um paciente fazer atividade física para evitar um próximo AVC e ele não consegue andar 50 metros, como é que eu quero que ele faça atividade física? Então, às vezes, fica um contrassenso do próprio médico ao exigir de um paciente uma mudança de conduta na qual ele não está habilitado para fazer, não vai conseguir. Tu tem que prover isso aí para ele. Então, vamos melhorar isso. Quem sabe a gente melhora a marcha e os pacientes percebem. Isso é incrível, né? A reabilitação é uma coisa apaixonante, tá? Se começa a trabalhar com reabilitação, não dá vontade mais de largar. Porque o paciente, quando percebe que existe interesse do outro lado, em que a alegria de ver o médico feliz que ele conseguiu caminhar, pô, o cara muda, é outra história. Pode baixar a dose da fluoxetina que não precisa mais, sabe? Não tá mais em depressão mais não. Então melhora muito tudo. Embora tenha sido um ganho, que se eu vou medir, é muito pequeno. Às vezes tem alguns estudos que dão negativos, lá, não funcionou, a toxina funciona. Se tiver uma reabilitação, assim, alguém que veste a camisa do paciente que está ali, pô, isso muda completamente. Muda completamente. Até engraçado, eles vêm animados, assim, ele quer mostrar resultado, porque ele sabe que o médico está esperando lá. Ele sabe, não, eu vou mostrar para o doutor hoje que eu estou melhor. Então eles se esforçam, já naturalmente tratamento não é uma coisa unilateral, né? Eu não faço um tratamento, o médico mandou fazer.
Não, eu assumi como ele, é um tratamento sempre em equipe. Em conjunto. O interessado, o principal sempre é o paciente, mas todos estão interessados. Quando você percebe isso, todo mundo querendo, é outra medicina que você está falando já. Hora da prescrição. Em todos os nossos programas, vamos ter um espaço para a participação dos nossos ouvintes. Vamos divulgar com antecedência em nossas redes sociais, Facebook do Hospital Mãe de Deus e Instagram, o tema de cada episódio. E quem quiser participar pode enviar suas dúvidas para tirarmos com os nossos especialistas. Nesse episódio, trazemos uma dúvida da Giovana, que diz que em sua família já teve muitos casos de AVC, vó, tios e primos. Ela pergunta se a questão genética pode influenciar para que ela tenha também. Sim, pode, né? Bom, eu diria que eu dividiria em duas questões, né? Se a minha família tem história de AVC, obviamente que eu tenho uma chance maior, isso é dado estatístico. Tem coisas genéticas? Sim, né? Porque a própria hipertensão, o próprio diabetes, tem um correspondente genético aí. Nem vou entrar em detalhes de doenças mais raras, mas qualquer um deles tem. Mas às vezes, e é importante isso, né, que não é só uma questão genética do tipo, o meu DNA é igual ao DNA do meu pai que teve AVC, portanto, ou eu vou ter AVC. Mas tem uma questão que também não é de cunho genético DNA diretamente, eu diria que é uma questão de cultura. Então, a questão genética, muitas vezes, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a tendência nossa é culpar, vamos dizer assim, culpa Deus, né? A genética, isso aí, eu estou fadado ao fracasso. Por quê? Porque minha genética é essa daí, a genética do fracasso. Bem, não é assim, né? A gente é livre para tomar decisões boas ou ruins. Uhum. Então, se mesmo que dentro de uma cultura ruim eu começo a ser exemplo, pode ser que você consiga mudar muito dessa genética, entre aspas, né? Olha, vou caprichar um pouco mais. Se um filho começa a puxar, daqui a pouco começa a fazer atividade física, entra no time de não sei o que da escola, começa a puxar, é certo que a mãe começa a cuidar da dieta dela também. É verdade. É que as coisas se puxam um pouco, né? Uhum. De novo, entra naquela velha tecla do dieta, atividade física, alimentação, esse tipo de coisa. Mas é que é um pouco isso aí. Existe uma probabilidade genética, mas eu não diria que é, vamos dizer assim, a culpa da genética. Tem um DNA aí, e aliás, se eu tenho um DNA, obviamente, eu tenho toda uma escala, toda uma geração, desde os meus tataravós, todo mundo teve morte súbita, teve AVC, teve infarto. Óbvio que você tem a obrigação de te cuidar melhor desses aspectos que são modificáveis, de dieta, atividade física, pressão alta, todas essas coisas, né? E procurar, obviamente, o seu cardiologista, o seu neurologista para fazer uma avaliação um pouco mais pormenorizada se a coisa é realmente uma incidência muito alta. Eu tenho um membro em cada geração afetado abaixo dos 50 anos com algum acidente vascular. Puxa vida, dá uma olhada em outras coisas também. Isso está habilitado, os nossos médicos são habilitados. Na maioria das vezes eu diria que existe sim uma questão genética, existe, mas não é só ela. Às vezes é uma coisa ambiental daquele grupo ali, vamos dizer assim, né? Bom, depois dessa aula sobre AVC, já sabemos como prevenir e identificar sintomas, encerramos essa segunda edição do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. E lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para horadaconssulta@mãededeus.com.br. Agradecemos mais uma vez o Dr. Guerreiro e até o próximo episódio. Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.